Seja bem-vindo ao canal Engenharia Expressa. Meu nome é Vitor Barbosa, sou engenheiro civil e hoje nós vamos falar sobre o teorema que revolucionou a engenharia. Em uma superfície plana e considerando o triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Isto significa que se cada cateto for composto de quadradinhos do mesmo tamanho, formando um quadrado maior, a soma de todos eles será exatamente o quadrado da hipotenusa. O teorema é usado para resolver problemas básicos de matemática plana e espacial. Isto possibilitou a criação dos conceitos de seno, cosseno e tangente, que são aplicados na construção de treliças, telhados, rampas, entre outras coisas. O triângulo de Pitágoras se tornou a base para a medição das coisas. Foi um passo fundamental para o desenvolvimento da topografia. Sabendo que é mais fácil medir ângulos do que distâncias, agora podemos determinar facilmente a posição dos pilares em uma edificação e o afastamento entre duas cidades, contornando os obstáculos pela frente. E foi com este conceito que Eupalinos, um engenheiro da ilha grega de Samos, fez um túnel para a passagem de água atravessando uma montanha. Como não era possível medir a distância entre os pontos de entrada e saída do túnel, ele mediu segmentos de reta perpendiculares, contornando a montanha, e assim determinou os afastamentos horizontal e vertical dos catetos do triângulo. Utilizando o teorema de Pitágoras, ele conseguiu medir a hipotenusa e determinar o ângulo de inclinação a ser utilizado na escavação do túnel. Já no Egito Antigo, Tales de Mileto foi o primeiro a medir a altura de grandes estruturas, como as pirâmides, somente observando as sombras delas no chão. E esta mesma ideia foi utilizada por Eratóstenes em 240 a.C. para calcular nada menos que o tamanho da Terra. Ao observar a sombra do Sol de um graveto em duas cidades, ele percebeu que elas faziam um ângulo diferente, ou seja, não era reto. Por trigonometria, ele calculou o ângulo entre as cidades e ainda mediu a distância entre elas, andando a pé 800 km. Há 2.200 anos atrás, um matemático conseguiu provar que a Terra era redonda e ainda calcular a sua circunferência sem utilizar nenhuma tecnologia avançada. A demonstração de Pitágoras marca o início da lógica na matemática. Antes dele, o conhecimento era intuitivo, baseado somente em experiências. A partir deste momento, eram descartados os resultados que provinham apenas de observações e experimentações. Esta é a grande premissa da escola pitagórica, que chegou a afirmar que tudo poderia ser explicado por números, se tornando uma espécie de seita filosófica e religiosa. O engenheiro aeronáutico e espacial Luiz Theia estuda há mais de 5 anos como aplicar o teorema de Pitágoras para o plano tridimensional. Sabendo do legado que o teorema deixou para a humanidade, aplicado somente para o plano 2D, o que podemos esperar para a aplicação do teorema nas 3 dimensões? Se você quiser saber da história por trás deste teorema, veja o artigo completo publicado no site do Engenharia Expressa e continue assistindo mais vídeos expressos sobre engenharia.